Região norte de Israel, se você pegar o seu mapa, a Galileia, a Ruth vai falar sobre os dois lados da Galileia. Se você olhar no seu mapa, você vai ver que a gente está... viemos lá de baixo, pelo lado do mar Mediterrâneo, estamos no Monte Carmelo, e depois vamos agora a Nazaré e Caná. Fizemos o lado, olhando de cima à esquerda do seu mapa. Do lado direito vai ter o lado do mar da Galileia, e faremos amanhã esse outro lado. Mas a Galileia é uma região muito impressionante, muito impressionante. Por quê? Porque bate muito com a história de Jesus, e isso impressiona o mundo. Um lugar simples como esse, eu costumo dizer, dei o exemplo do WhatsApp ali de Elias, e dou muito exemplo porque aqui não tem como compartilhar o que acontecia aqui. Como é que eu ia compartilhar em alguma rede social para que alguém pudesse ver, né? Jesus, ele nasce, como eu comecei a dizer lá, ele nasce em Belém, é apresentado em Jerusalém. O Herodes da época quer matar crianças até 2 anos, todos sabem disso. Então Maria sai de Belém, vocês veem a distância que ela vai até o Egito, em cima de um animalzinho bem rústico. E a gente com ar-condicionado, passando em Sharm el Sheikh, ainda achou ruim, certo? E ela parte pelo aquele caminho que vocês aprenderam lá no mapa, lembra que já passavam? Passa 2 anos, em torno de 2 anos no Egito, e volta para onde? Para a região norte de Israel, a Galileia. Maria era de Nazaré. A Galileia, a história vai dizer que é o seguinte: a região norte de Israel, quando se fala do centro da Judéia, eram os intelectos, as pessoas de poder aquisitivo melhor. Segundo a história, eram pessoas de um intelecto melhor, de posses melhores, moravam na região da Judéia. No tempo de Salomão, a Galileia era lugar que vinha pessoas, da onde? Vinha imigrantes de tudo quanto é lugar e morava na região da Galileia. Sabe aquele bairro que talvez é menos divulgado, para mim usar as melhores palavras, mais desprezado, de pessoas diferentes de outros lugares, foi se amontoando na Galileia. Segundo Flávio Joséfo, no tempo de Jesus, foi se amontoando na Galileia. Então, antes de falar do tempo de Jesus, eu quero dizer como nasceu ela, para quem foi dado. Ela era tão desprezada que Hirão serve com madeiras na construção do templo de Salomão, e ele dá a região da Galileia para ele de presente, dizendo: toma, administra lá um lugar, mas dá um presente bem chulo, vamos falar a verdade, que era como se dissesse: tá lá os desprezados, tá lá em cima, tá abandonado. E Jesus, ele nasce em Belém, uma cidade que não era o poderio maravilhoso na época, nunca foi algo assim representativo demais, e até os dias de hoje não é. Você visitou, fica perto de Jerusalém, sim, mas não era nada tão de poder, de nome, de força, nunca foi. Nasce num lugar de pequenos, ele vem apresentado em Jerusalém, se esconde e volta para Galileia, lugar de pequenos também, pessoas muito simples, vem morar em Nazaré. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Lembra que eu falei que não tinha sobrenome e tudo mais? Nazaré é uma cidade pequena, porque quando ouvem falar de Jesus, aquele texto famoso no Brasil, que a gente fala muito: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, ou seja, da Galiléia, daquele lugar, poderia vir alguma coisa boa lá daquele lugar ruim, de pessoas pobres, de gente muito simples, vai vir alguma coisa boa de lá? Nada. E estavam falando de Jesus, mas ele nasce entre os pequenos. Olha que coisa linda. Aí a região da Galiléia, que eu digo que eu gosto muito, ele vai morar em Nazaré. Escuta isso, preste atenção: entre as crianças, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Os primeiros amiguinhos de Jesus, após os 2 anos, foi aonde? Na Galileia. A infância de Jesus na Galileia. Quem foram os vizinhos de Jesus lá em Nazaré, que nós vamos visitar agora? Quem teve o privilégio de ouvir, de ter os filhos brincando junto com o menino Jesus, foi aonde? Na Galileia. As primeiras palavras de Jesus na Galileia, os primeiros ensinamentos de Jesus na Galileia, o batismo de Jesus na Galileia, escolha dos discípulos de Jesus à beira da Galileia.
andou sobre o mar, aonde? Mar da Galileia, na região norte de Israel, onde ninguém dava nada, ninguém nunca visitaria este lugar se não fosse Jesus. Você não está aqui por uma outra coisa, a não ser conhecer a cultura, sim, mas o foco maior de conhecer esse país se torna o cristianismo. Então, na região da Galileia, ele anda sobre as águas, ele faz um milagre da pesca maravilhosa. Em Cafarnaum, que você vai visitar, ele faz o maior número de milagres dele, que fica na região norte, na Galileia. Ele vai fazer milagres lá em Cafarnaum e as pessoas vão dizer: olha, Jesus é um marqueteiro, tá fazendo, porque Cafarnaum era a cidadinha um pouquinho maior da região. E o que acontece? Eles dizem que Jesus foi para lá só para que o nome dele fosse espalhado. Como se Cafarnaum fosse o Instagram da época. Passava lá e compartilhava em Jerusalém. Era uma cidade de viajantes. Ok, eu falo, tudo bem, pode chamar ele de marqueteiro, mas me dê um novo marqueteiro que ressuscitou ao terceiro dia. Me cita um marqueteiro que fez tantos milagres como Jesus. Me cita um marqueteiro que fez o vento e o mar obedecer ele. Aonde? Até o vento e o mar obedeceu ele aonde? Na Galileia, aqui na região norte. Aqui na região norte, o vento, o mar obedece ele. Na região norte, ele anda sobre as águas. Na região norte, ele prega a todas as pessoas. Na região norte, ele faz o maior número de milagres da sua história. Na região norte, ele transforma água em vinho, sem cor, gosto e cheiro, em algo que tem cor, gosto, cheiro e sabor. Aonde? Na Galileia. Então a Galileia era o quintal de Jesus, era o quintal, era a casa de Jesus. Essa região toda que andaremos hoje e amanhã na região da Galileia. Elias clama a Deus de cima do Monte Carmelo, que fica onde? Na Galileia. Deus teve uma particularidade com essa região norte, escolheu esse lugar, é ímpar, simples assim, escolheu esse lugar para manifestar-se tudo que a gente ouviu falar do Filho de Deus, de Jesus, de todos os ensinamentos. O batismo de João Batista era onde? Na Galileia. Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão. O Rio Jordão fica onde? Na Galileia. O céu falou pela primeira vez, aonde? Na Galileia, porque quando Jesus vai se batizar, o céu fala: eis meu filho amado em quem eu me comprazo, na Galileia. Então, só para me concluir, eu quero dizer que você está no quintal de Jesus, a Galileia, e eu sei que você está dormindo, mas fala para esse abençoado estar com você, fala: bem-vindo ao quintal de Jesus. Bem-vindo ao quintal de Jesus, usando uma palavra mais íntima, porque Jesus subia, Jesus descia, era Nazaré, era Cafarnaum, era Caná da Galileia, Jesus subindo, descendo, andando, e conhecia toda essa região. Então, por isso eu quero esboçar esse pequeno conhecimentozinho sobre a Galileia, no sentido de te dizer que até os peixes aqui obedeceram uma ordem de Jesus. Porque o Mar da Galileia, nós vamos fazer um passeio lá amanhã, na época de Jesus tinha cerca de uns 45 metros de profundidade, de 12 a 13 quilômetros de comprimento, por cerca de 20, ele fala de largura. Na época de Jesus, o peixe que vocês vão comer amanhã, que é o peixe de Pedro, Pedro era pescador, morava em Betsaida, ficava do outro lado do Mar da Galileia. Pedro casa, depois mais à frente, vem morar em Cafarnaum, vocês vão visitar a casa dele. Não sei se vai ter café lá pra gente, mas tudo bem. O povo fala a casa de Pedro, mas Pedro nem casa tinha também, era outro que no meio do cenário, como Elias, que não tinha nada e tinha a presença de Deus, era Pedro. Vai morar na casa da sogra dele, porque até hoje todo mundo fala casa de Pedro, mentira, era a casa da sogra de Pedro. Ele mora em Cafarnaum, na casa da sogra dele. E acontece aonde? Na Galileia. Na Galileia, Jesus escolhe os discípulos, ele acalma a tempestade, acalma o vento. E quando Pedro vai pescar, que não consegue encontrar nada, imagina, Pedro nascido e criado na beira do lago de Genezaré, que a Bíblia diz ou lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. O lago é chamado mar, a Ruth vai explicar amanhã, mas é água doce. Curiosidade para você que ainda não sabia. Mas enfim, esse lago, esse mar, vivenciou um milagre do que o pescador nato. Jesus, ele morava
em Nazaré, filho de um carpinteiro, trabalhava como carpinteiro. Aí chega, põe o pé num barco de um camarada que era de família de pescador, pescava todo dia, nasceu ao lado do mar. Imagina que talvez o primeiro brinquedo de Pedro foi até uma varinha de pescar, vamos conjecturar assim, né? Mas aí o que acontece? Aí ele pesca a noite inteira, só que tem uma diferença. Os outros desistem, o texto diz, e naquela época Herodes já tinha crescido o olho na região da Galileia. Hirão deu sem nada, não valia nada, mas no tempo de Jesus, Flávio Josefo diz que cada cidade pequena era de torno de 5 a 15 mil, pelo menos. Então, se Jesus arrastava uma multidão de 5 mil, ou seja, existiam cidades que Jesus parava a cidade. Quando era 15 mil, ele arrastava mais de 30% da cidade, a multidão que seguia Jesus. Milagre da multiplicação na Galileia também, tá? Você vai visitar amanhã Tabga, também na região aqui da Galileia. Os peixes obedeceram a ordem, obedeceu, porque quando Pedro entra, eu acredito e conjecturo, porque Deus já queria encontrá-lo na manhã seguinte para isso, e havia uma ordem que os peixes desciam. E aí eu fui pesquisar até porque, e eu aprendi aqui, os pescadores profissionais saíam no horário da noite. Os mosquitos pequenos, não tem aqueles mosquitinhos no horário certo? Eles descem e ficam ali, né? Os peixes pequenos comem mosquito, eu não sabia. E os peixes grandes comem o peixe pequeno. Então o pescador vai na hora certa, pega o peixe pequeno e o grande. Pedro foi na hora certa, deu errado. Desistiu tudo e deu errado. Porque Jesus, eu quero conjecturar isso, porque se um pescador profissional não fez nada, em 2 barcos, tentando e nada, e de repente Jesus falou, vai agora, os peixes tinham que obedecer, e quase que o barco afundava de tanto peixe. Então até os peixes tiveram que obedecer a ordem de Jesus, aonde? Na região da Galileia. Como eu amo esse lugar, porque tudo que se fala da vida de Jesus, da ascendência da história dele, está nessa região da Galileia, que passaremos hoje e amanhã. Jesus pisou por aqui com certeza absoluta. Jesus andou em toda essa região. Então, a Galileia no tempo de Jesus já era bem vista, na verdade já dava financeiramente um retorno. Herodes, segundo os historiadores, dizem que ele colocou cobradores de impostos no Mar da Galileia, até uma das insistências de Pedro de pescar no dia. Poderia ser por isso que existia 2 formas. Quando falo barco de Pedro, Pedro podia ter o barco, ou Pedro podia ser somente pego um barco da companhia, que existia como se fosse segundo a história, como se fosse cooperativa, que ele pegava o barco. Ele tinha que pagar alguma coisa, não se sabe, não se afirma se pagava pelo peixe que pescava ou de só entrar no mar. Pedro, pai de família, insistiu, teve um encontro com Jesus, aonde? Na região da Galileia. Então aproveitem o dia de hoje, o dia de amanhã, que está com ênfase incrível nessa região onde Jesus nasceu, bem perto, né? Onde nasceu, eu digo, o ministério de Jesus inteiro. Só os últimos dias foi em Jerusalém, mas o ministério de ascendência de Jesus foi na região da Galileia. Bem-vindos ao quintal de Jesus, bem-vindos à Galileia, e uma salva de palmas para vocês que estão aqui.